Bom dia aos ouvintes do programa Ganzá, da Associação Diamantinense de Cultura. Estamos aqui falando hoje com o nosso orgulho diamantinense, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Gilmar Ferreira Mendes. Ele também que é membro da Academia de Letras do Estado de Mato Grosso, irá falar conosco aqui no nosso programa Ganzá da Associação Diamantinense de Cultura. Bom dia, Dr. Gilmar. Bom dia, Jó. Um prazer enorme falar no seu programa. Dr. Gilmar, como foi essa luta de um diamantinense para chegar nesse patamar que o senhor chegou? Na verdade é uma luta muito interessante, muito pedagógica e também muito prazerosa. Eu saí de Diamantino em 1972. Fui estudar no colégio lá, o Colégio Salesiano, em Cuiabá, onde fiz então o primeiro ano científico. Isso significa que eu fiz todo o ginasial aqui em Diamantino, como também já havia estudado o primário no grupo escolar Caetano Dias. Mas a minha meta era ir para Brasília. Eu tinha intenções de fazer carreira diplomática. Em 73, porém, eu ainda não consegui realizar essa meta e foi possível então ir para São Carlos, junto com outros amigos, o Manuel de Almeida, o Gonçalo de Almeida, o Henrique. Nós fizemos uma república em São Carlos e lá eu estudei no Colégio Diocesano La Salle de São Carlos, também uma escola tradicional do interior de São Paulo. E só em 1974 eu fui para Brasília, onde fiz então o terceiro ano científico preparatório para o vestibular, no colégio, então colégio pré-universitário. Hoje está lá o colégio Sigma. E aí então no final do ano, início do ano final do ano de 74, início do ano de 75, foi realizado o vestibular e eu entrei então para a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E lá cursei então o Direito de 1974 a 1978. Eu sou da turma de julho de 1978. Lá me formei. Nesse ínterim, porém, eu já havia feito o concurso para oficial de chancelaria e desde 1976 trabalhava então no Ministério das Relações Exteriores. E com a conclusão do curso, então surgiu uma proposta para que eu fosse para a Alemanha. Essa proposta eu aceitei e no início, portanto, de 1979, eu fui para a Alemanha. E lá fiquei até 1982. Portanto, fiquei lá 3 a 4 anos. Aí sim aprendi alemão, estudei um pouco de direito na Universidade de Bonn. A capital à época era Bonn e não Berlim, como após a reunificação. E só então depois voltei a Brasília, removido, e fiz então o concurso para procurador da República. Nesse concurso eu passei em primeiro lugar. Eu havia feito também outros concursos para juiz federal, assessor em direito constitucional do Senado, mas optei pela carreira de procurador da República e fui trabalhar então na assessoria do Procurador-Geral junto ao Supremo Tribunal Federal. E nessa função fiquei até 1988, quando concluí os meus trabalhos de mestrado na Universidade de Brasília e voltei à Alemanha para fazer o meu doutorado. E fiquei então em Münster, na Alemanha, de 1988 a 1990. Concluí, portanto, o meu doutorado com obra publicada sobre a atividade da jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal e da Corte Constitucional Alemã, e voltei então ao Brasil. Em seguida, chegando à Procuradoria, eu fui convidado para trabalhar na assessoria do governo na Casa Civil, no governo Collor. E lá fiquei, portanto, até o fim do governo Collor, que se encerrou com o impeachment em 1992. A partir daí volto à Procuradoria, até que em 93, 94, eu sou convidado pelo ministro Jobim para trabalhar na sua assessoria na relatoria da revisão constitucional. O trabalho foi feito, foi um período muito intenso em termos de realizações, de ideias, mas a revisão resultou realmente muito débil em termos de aprovação de projetos. Nós já estávamos em meio à campanha presidencial que levaria à vitória de Fernando Henrique. Não havia muito interesse do governo de então, do governo Itamar, na definição dessas questões constitucionais que estavam postas. Com a vitória de Fernando Henrique, Jobim torna-se ministro da Justiça. E eu torno, assim,
talvez o seu coordenador na área jurídica, e então realizo uma série de trabalhos no Ministério da Justiça, isso em 95 e início de 1996, quando eu fui convidado para voltar à Casa Civil, agora do governo Fernando Henrique, sob a administração do ministro Clóvis Carvalho, para a subchefia de assuntos jurídicos. E ali, então, eu realizo uma série de trabalhos na área jurídica do governo Fernando Henrique, nesse período que vai de 1996 até 2000, portanto já ultrapassando o primeiro governo e chegando ao segundo governo, quando eu sou então convidado para assumir a Advocacia Geral da União. E lá então fiquei de 2000 e 2002, quando fui convidado para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Na Advocacia Geral da União tive a oportunidade de realizar um trabalho que me deu muito prazer, que foi extremamente importante no que diz respeito à estruturação do órgão e que gerou também muita polêmica, muita discussão, mas que foi extremamente interessante em termos de realização, de experiência administrativa. Ao lado de todas essas atividades, eu sempre cultivei a atividade acadêmica, especialmente a academia no âmbito jurídico. E nesse período, então, escrevi muitos textos, muitos artigos e alguns livros, alguns deles hoje obras de referência no âmbito do direito, especialmente no que diz respeito a controle de constitucionalidade. Na verdade, desde que retornei da Alemanha, primeira feita, eu não me desliguei da atividade acadêmica e fiquei então produzindo, me dedicando à produção de textos e discussões sobre jurisprudência, doutrinas diversas, me envolvendo nos debates concernentes a controle de constitucionalidade. Então tive também uma atividade bastante intensa no meio acadêmico, especialmente no meio acadêmico jurídico. Doutor Gilmar, você como diamantinense, nascido aqui em Diamantino, como é que você recorda Diamantino do passado, da sua época de jovem, de menino aqui na sua cidade? Eu tenho boas recordações desse período. Na verdade, Diamantino, na minha época, especialmente meados dos anos 60, até fim da década, até 1970, que é a que marca o meu período assim, mais consciente, as minhas lembranças, era uma cidade extremamente pobre. Nós todos éramos muito pobres. Na verdade, havia pouca diferenciação, as condições de vida eram muito precárias, tínhamos eletricidade de maneira sofrível, me lembro de época em que se dividia, havia um tipo de racionamento local, dia havia luz na parte que nós chamávamos do Capim Branco, dia havia luz na parte que nós chamávamos Quilombo, muitas vezes havia colapso, não havia energia. Depois creio que se instalou um motor de óleo diesel para suprir a falta da energia hidrelétrica que vinha do Paraguaizinho, mas também isto tinha limitações até financeiras por conta dos encargos que advinham da compra de óleo diesel. Portanto, era um período extremamente difícil. Ao mesmo tempo, havia uma juventude muito ativa, havia o grupo de estudantes que já estavam em Cuiabá e alguns até já em Goiânia ou no Rio de Janeiro, filhos das famílias mais prósperas. De qualquer forma, havia então esse intercâmbio e esse congraçamento que permitia que outros jovens idealizassem um futuro diferenciado. De qualquer sorte, esse era um quadro assim bastante pouco promissor, se a gente considerar as condições da época. Eu mesmo tenho a lembrança de que quando comecei o ginasial, talvez nós fôssemos aqui no Colégio Conceição, no Ginásio Conceição, algo em torno de 40 ou 45 estudantes, aqui contemplados não só os estudantes de Diamantino, mas de todos da região, aqueles que viviam em regime de internato no Colégio dos Padres. Ainda havia o seminário.
mas não éramos, creio que, mais de 40. E eu acho que essa turma conclui em 1971 com 14 estudantes. Veja, portanto, que só 14 estudantes conseguiram, ou 16 talvez, conseguiram concluir o curso ginasial. Veja, portanto, as dificuldades que marcavam aquela época. E certamente poucos desses, então, conseguiram terminar o científico e talvez ainda menos o curso superior, né? Então, era um modelo social bastante difícil. Acesso a informações nós tínhamos só pelo rádio. Não tínhamos outra forma de acesso, não se cogitava de televisão. Eu ainda me lembro da Copa de 1970, em que nós a ouvíamos no rádio. E acesso a jornais nós só tínhamos praticamente na casa dos padres, que tinham então no seminário aqueles jornais que chegavam do sul. Eu ainda me lembro do Correio do Povo, que era um jornal que vinha de Porto Alegre, que era um grande jornal, como se fosse o Estadão hoje, desaparecido, e que era uma constante lá na sala de leitura dos padres. Por outro lado, tínhamos uma boa biblioteca, a biblioteca do seminário, que era acessível aos estudantes também do ginásio, e tínhamos, eu acredito, que professores altamente qualificados. Eu me lembro do padre José do Lago, do padre Moura, né, que foi inclusive diretor do ginásio, da irmã Mora. Portanto, professores altamente qualificados que certamente propiciaram a todos nós essas oportunidades que depois a vida nos colocou, nos ofereceu, e certamente cada um pôde aproveitar dentro das suas possibilidades e das suas condições. Mas as condições de vida, de fato, eram extremamente difíceis se nós olharmos com os olhos de hoje. Ao mesmo tempo, havia uma atividade de diversão, de entretenimento bastante ativa, a partir da criatividade das próprias pessoas. Eram os bailes, havia conjuntos no próprio ginásio, então organizaram-se conjuntos, havia uma boa fanfarra, muito estimulada pelo talento, pela criatividade do padre Moura, que transformava até peças de carro em instrumentos. Depois isso foi incorporado aos conjuntos que se formaram. Eu me lembro, creio que, dos Brasinhas, salvo engano, que tocavam os bailes na região, o Juversino, o Lenine, o Jorge, que tocava pistão. E, portanto, havia um grupo de talentos muito estimulado por essas atividades. E também havia entusiasmo com o futebol, né? Nesse período, na nossa época, e foi aluno da minha turma, surgiu entre nós, e depois foi destaque no campeonato mato-grossense, o Joel Diamantino, né? Que era orgulho de todos nós por ter saído daqui de Diamantino, além de ser uma pessoa extremamente simpática, afável, leal, um amigo que eu tive desde o começo aqui em Diamantino, embora ele fosse um pouco mais velho, se não me engano. Então, era essa descrição que se poderia fazer dessa vida, que era, de fato, muito difícil se nós considerarmos as condições hoje vigentes. Para chegar a Cuiabá, certamente consumia-se 6, 7 horas, depois conseguiu-se reduzir isso um pouco, e transporte de ônibus também não era frequente, não era contínuo, as condições das estradas eram péssimas, não havia nem se cogitar de asfalto, e isso também tornava esse nosso projeto de estudar em outras localidades fora do estado um projeto extremamente difícil. Eu me lembro que nós fazíamos as nossas viagens para São Paulo de ônibus, portanto de Cuiabá a Campo Grande, para depois Campo Grande a São Paulo, para depois de São Paulo irmos a São Carlos. Isso em 1973. E na época não havia ainda completado o asfalto, a ligação asfáltica Cuiabá-Campo Grande. Então os ônibus também eram ônibus de condições inferiores, porque ele tinha que enfrentar aquelas estradas com desvios e tudo mais. E era muito comum, então, termos acidentes, quebras. Era um período, assim,
extremamente difícil se nós considerarmos as condições hoje vigentes. Doutor Gilmar, falando agora da Academia Mato Grossense de Letras, você que é membro dessa academia, como é que está o seu trabalho frente a essa academia? Eu tinha participado da academia, mandando textos, especialmente os textos da área jurídica, que de fato me empolga e me ocupa nesse momento. Eu não tenho nem como ter outro tipo de atividade. De quando em vez eu imagino escrever alguma coisa nessa linha de lembranças, memórias, um pouco sobre a história, mas ainda não tenho tido tempo. Tal é a demanda não só dos meus afazeres acadêmicos atuais, assim como também a demanda que vem da minha atividade profissional hoje no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. De modo que eu tenho me dedicado a esse aspecto ligado à atividade jurídica. Mas a Academia Mato Grossense, que é uma das mais antigas do Brasil, cumpre um papel importante na vida cultural de Mato Grosso, congregando os mais diversos valores, atuando em conjunto com o Instituto Histórico de Mato Grosso, né? Na verdade uma atuação coordenada, contribuindo para que nós tenhamos documentos, tenhamos estudos históricos sérios e que os talentos, não só na área literária, mas na área artística em geral, se congreguem em torno desse ideal de estética, de documentação, né, e de beleza como um todo. Doutor Gilmar, recordar também Diamantino com os seus festejos de santo, festejo da Imaculada, do Senhor Divino, como é que o senhor lembra desses grandes festejos diamantinenses? Na verdade, eu acho que uma das marcas, eu até me esquecia de dizer, da vida nessa nossa região, guarda uma estrita vinculação com a religiosidade. Não só em Diamantino, mas em toda a região, nós tínhamos essa forte religiosidade. Diamantino com a festa de Imaculada Conceição, com a tradição do Espírito Santo, que vem, na verdade, creio, do século XIX. Se nós olharmos a obra de Langsdorff e até as pinturas de Hércules Florencio, vamos encontrar retrato, né, da festa do Espírito Santo, né, e especialmente o pedido de a coleta da esmola, né, feita pela bandeira do Espírito Santo. Isso está registrado, creio que, nas obras de Florencio. Então, e essa tradição, na verdade, é muito forte entre nós, e depois isso foi para Alto Paraguai, né, com o Bom Jesus, e também havia uma certa congregação, assim como todos os religiosos da região de Nortelândia, Arenápolis, Alto Paraguai participavam da festa da Imaculada Conceição. Também nós daqui participávamos das festas, tanto em Alto Paraguai quanto de Nossa Senhora Santana em Nortelândia. Então, na verdade, havia essa congregação que estava talvez intimamente associada à atividade consorciada dos padres, prelados, das irmãs de todas essas cidades. Então, essa é uma marca importante que talvez na formação histórica e social de Diamantino. E eu acredito que uma marca positiva fosse a participação popular. Eu ainda hoje volto a Diamantino, tanto quanto possível, na época dos festejos da Nossa Senhora da Conceição, e aqui vim nesse período exatamente por isso, e eu guardo da infância na memória a beleza da cidade. A cidade toda se enfeitava, se engalanava, e eram marcas da iniciativa das famílias, da iniciativa popular. As pessoas enfeitavam as suas casas como podiam, colocavam a melhor toalha na janela, colocavam aquelas... tratavam de enfeitar as suas quadras, as frentes das suas casas, né, com flores e outros arranjos. Era um esforço
muito grande que se fazia em homenagem à Nossa Senhora, mostrando então essa forte religiosidade, e o que dava um tom diferente daquela cidade que à época, como já tive oportunidade de ressaltar, era extremamente pobre e até com sinais em algum momento até de decadência, mas esse era um dado importante. E eu devo dizer até que nos festejos de hoje eu sinto um pouco essa falta, a falta dessa participação popular, dessa naturalidade. Se eu tivesse assim algum tipo de influência, se eu pudesse sugerir algum tipo de providência ou de retorno, eu diria à igreja que voltasse a resgatar essa participação popular, que estimulasse essa participação popular nos festejos religiosos, especialmente nos festejos de Nossa Senhora da Conceição. Doutor Gilmar, como é que você vê Diamantino atualmente? Você que é uma pessoa super preocupada com a sua terra, onde você nasceu. Eu tenho a impressão que Diamantino melhorou muito nesses últimos anos, e se nós compararmos com as situações existentes, mesmo agora em tempos mais recentes, mesmo aí no período de 98, 99, 2000, nós hoje temos uma cidade bem estruturada, na verdade se consolidou como um polo da região do Médio Norte, é uma cidade referência na área da educação, da saúde, é uma cidade que tem um bom padrão de vida, né, considerando os padrões vigentes no estado de Mato Grosso. Mas é uma cidade que também vive todos os problemas do nosso desenvolvimento desigual, né, e que precisa sempre dessa consolidação, e que também está inserida numa região com muitos problemas aqui no Médio Norte, né? Nós temos aí a cidade de Alto Paraguai, para a gente dar um exemplo, que vive esses seus momentos claudicantes em razão do desaparecimento do garimpo como atividade econômica e da não descoberta de uma outra atividade alternativa, né? E também outros municípios que vivenciam realidades também adversas, a situação de Nortelândia pela pequena base territorial e a indefinição quanto ao desenvolvimento econômico. Portanto, nós temos uma situação de fato difícil e que merece atenção, e é preciso então encontrar, digamos, a vocação não só de Diamantino, ou consolidar a vocação não só de Diamantino, mas de toda a região no que diz respeito ao agronegócio e a outras atividades ligadas aos afazeres aí das empresas de pequeno porte, de médio porte. Tudo isso precisa ser talvez definido e pensado, e claro que é um pensamento que transcende o âmbito local, tem que ser pensado em termos regionais ou até mesmo em termos estaduais, em consórcio com as autoridades estaduais. E eu acho que isso é uma preocupação que deve ser constante de todos os diamantinenses, até porque isto está, creio que, no DNA da nossa história, essa ideia de ascensão e depois de queda vertiginosa, marcada pelo ciclo do ouro, depois pelo ciclo da borracha, né? E é preciso encontrar então agora ou consolidar esse contínuo de desenvolvimento. De qualquer forma, eu acredito que hoje há uma sociedade muito mais consciente, né, e muito mais engajada nesse processo de desenvolvimento, muito mais crítica também, né, e muito mais contributiva. Acho que tem que reunir essas energias todas, né, produzir essa sinergia no sentido de fato, avançar para criar um ambiente diferenciado. É preciso, acho que, dar essa mensagem, que todos se sintam um pouco orgulho da cidade, né? Acho que isso é positivo. Dizer, olha, eu sou de Diamantino, uma região histórica e que tem uma contribuição na história do Estado e na história do próprio Brasil, e acho que trazer isso para as pessoas e, ao mesmo tempo, propiciar, talvez, aqui entre nós um desenvolvimento diferenciado, um desenvolvimento
social adequado, acho que perseguir metas importantes de justiça social, atingir bons níveis no desenvolvimento humano. Eu acho que tudo isso é fundamental para que nós nos apresentemos no contexto estadual e nacional como uma comunidade diferenciada e que merece ser de fato esse polo de desenvolvimento do Médio Norte e quiçá de todo o norte do estado de Mato Grosso. Queremos aí agradecer a participação aqui do Dr. Gilmar Ferreira Mendes, nosso grande amigo aqui do programa Ganzá. Para encerrarmos essa matéria, gostaríamos aos ouvintes do programa Ganzá a sua mensagem à toda a população diamantinense. Poxa, já foi com um imenso prazer que eu falei ao seu programa e sempre que possível voltarei a fazê-lo e espero que continue a dar essa mostra de amor à cultura de Mato Grosso e à cultura de Diamantino e a divulgar esse trabalho importante no programa Ganzá sobre os valores culturais de Diamantino, que são, como nós já tivemos a oportunidade de discutir, uma parte dos valores culturais do nosso estado. Poxa, já foi com um imenso prazer que eu falei ao seu programa e sempre que possível voltarei a fazê-lo e espero que continue a dar essa mostra de amor à cultura de Mato Grosso e à cultura de Diamantino e a divulgar esse trabalho importante no programa Ganzá sobre os valores culturais de Diamantino, que são, como nós já tivemos a oportunidade de discutir, uma parte dos valores culturais do nosso estado. Falou Joel Prachedes aos ouvintes do programa Ganzá. Ganzá 2015, 22 anos de cultura popular. Talento, isso é Diamantino. Isso é Mato Grosso, isso é Brasil. Gravado na memória, preservar a fauna, a flora e as belezas do lugar. E o Diamantino e o Ribeirão do